Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui pela primeira vez para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Hoje o assunto que a gente vai tratar é sobre o fruto do Espírito. Evidentemente, a gente vai ler a famosa passagem de Gálatas capítulo 5, os irmãos podem abrir a Bíblia lá para acompanhar, que trata justamente sobre o fruto do Espírito e como nós podemos fazer para alcançá-los, para expressar em nossas vidas aquilo que Deus espera de nós e aquilo que o próprio Espírito Santo de Deus, por meio da sua ação, realiza em nossas vidas. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26, eu vou ler na versão NVI. Diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, são evidentes: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Senhor, tendo lido a sua palavra, eu te peço que o Senhor me use, Pai. Me use para expor a esta igreja aquilo que ela precisa ouvir, aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa passagem aqui hoje, Pai. Me use como um vaso em tuas mãos, prepara o coração e a mente de cada um aqui também para ouvir o que o Senhor tem a dizer, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, a gente vai falar hoje sobre o fruto do Espírito. Em especial, não dá para falar sobre cada um especificamente, eu quero dar atenção ao fruto da longanimidade, da paciência. Eu gosto muito da epístola de Paulo aos cristãos da Galácia, a carta de Gálatas. A gente poderia dizer que Gálatas é um evangelho escrito por Paulo. Porque o objeto da sua carta aqui é justamente algo que é central à fé cristã, em especial à nossa fé protestante reformada. Paulo escreve essa carta para tratar, entre outras coisas, de uma questão fundamental. Paulo escreve contra um grupo de falsos mestres que havia se infiltrado na igreja da Galácia, que ele, Paulo, havia plantado, e agora estava ensinando que o evangelho não era necessário para a salvação, mas não suficiente. Para que os irmãozinhos da Galácia fossem salvos, eles precisavam continuar a guardar a lei de Moisés. A lei de Moisés ainda precisava ser praticada como um pré-requisito para a salvação. O evangelho, portanto, não seria suficiente. O tema da epístola aos Gálatas, portanto, é a doutrina da justificação pela fé. A ideia cristã, muito enfatizada por Paulo, de que a salvação, ela não é obra humana, não tem participação do homem, mas é obra integralmente de Deus, sem qualquer parte da vontade ou atividade humana. Então é contra esse problema que Paulo escreve essa carta de Gálatas. É interessante que alguns comentaristas costumam dizer que essa é a epístola mais paulina das epístolas de Paulo. Por quê?
a gente sabe que é nos momentos que a gente está irado, nervoso, que a gente tende a falar aquilo que realmente está no nosso coração. E por isso que qualquer pessoa que tem um relacionamento de namoro, casamento, sabe que o ideal é não discutir no calor do momento, porque é capaz de você acabar falando coisas que você não deveria e ofender o seu cônjuge, sua esposa ou o seu marido, dizendo aquilo que você não deveria falar. Então a gente sabe que nesses momentos é que a verdade tende a vir à tona. E é isso que acontece aqui com Paulo. Aqui em Gálatas, Paulo está nitidamente exaltado, e é por isso que a gente vê um Paulo mais visceral. Ele fala de forma irada, você percebe nitidamente que Paulo está nervoso, ele derrama aqui o mais profundo do seu ser. Numa das passagens, como os seus adversários enfatizavam a necessidade da guarda da lei de Moisés, inclusive a circuncisão, ele chega ao ponto de desejar que os seus adversários se castrassem. Para e pensa. O que seria se o reverendo Cid subisse aqui no culto, nervoso, bradando contra os hereges, desejando que eles se castrassem? Certamente a gente ia ficar meio assustado. Nossa, que coisa rude, até um tanto grosseira. Mas é isso que Paulo faz aqui com os seus adversários. Então a gente percebe que Paulo está lidando aqui com algo que, segundo ele, é de absoluta e fundamental importância. Então aqui a gente tem um Paulo, a gente pode dizer assim, um Paulo mais transparente, mais verdadeiro. Ele está sendo absolutamente claro sobre aquilo que realmente importa. No geral, as cartas de Paulo, todas elas no Novo Testamento, são estruturadas em 4 seções. Ele começa com a saudação aos seus destinatários, procede a fazer uma ação de graças pela vida dos seus destinatários, logo em seguida tem o conteúdo da mensagem, e então a conclusão. Mas em Gálatas é diferente. É a única epístola de Paulo que ele não faz ação de graças pela vida dos seus destinatários. Ele começa com a saudação e logo em seguida ele chega com o pé na porta, dizendo-se surpreso que tão rapidamente eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele é muito duro com esses crentes da Galácia. Agora, o que é mais interessante é a razão pela qual Paulo escreve a sua epístola mais dura, mais irada. Porque, veja, Paulo já teve que lidar, em algumas de suas epístolas, com situações bastante críticas que ofenderiam as sensibilidades, inclusive, de qualquer incrédulo. Por exemplo, quando Paulo escreve aos cristãos de Corinto, um dos problemas que estava acontecendo lá era de uma imoralidade tal que nem mesmo havia entre os gentios. No capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo descreve que naquela igreja tinha gente pegando a mulher do próprio pai. Olha que coisa absolutamente imoral. Acontecia na igreja. E o sujeito se orgulhava daquilo. Então isso certamente é algo absolutamente imoral. Você não precisa nem ser crente para saber que isso aí, meu Deus do céu, isso aí não se faz. No entanto, apesar de condutas tão reprováveis na igreja de Corinto, Paulo não deixa de louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida e por aquilo que os cristãos de Corinto tinham de bom. Então vejam, aqui nos cristãos da Galácia não havia nada de especialmente imoral. O problema era estritamente doutrinário. Eles estavam negligenciando a suficiência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para Paulo, isso era absolutamente mais grave, muito mais grave, inclusive do pecado de se relacionar com a mulher do próprio pai. Porque veja, qualquer pecado que você cometer, se Deus te der a graça do arrependimento, ainda há salvação. Mas uma vez que você perverte o Evangelho, que é a cura para o pecado, você obsta o caminho da salvação àqueles que são os seus ouvintes. Agora, uma das implicações mais evidentes dessa discussão e dessa
e desse brado de Paulo contra uma perversão do propósito da lei é em relação à ética cristã. Na tradição filosófica ocidental, a gente tem 3 correntes éticas majoritárias: ética consequencialista, deontológica e as chamadas éticas da virtude. A ética consequencialista é aquela que diz que algo é moral ou imoral, é certo ou errado, a depender das consequências da ação. É utilitária. A ética deontológica enfatiza o dever. Faça isso, não faça aquilo. E as éticas da virtude, elas enfatizam o desenvolvimento de virtudes interiores, o desenvolvimento do caráter. Com qual dessas vertentes a fé cristã se alinha mais? A verdade é que a nossa fé não se alinha perfeitamente com nenhuma dessas vertentes. Pelo contrário, ela parece abranger todos esses aspectos da ética. Então a fé cristã é uma mistura dessas 3 questões. Ela tem a ver com a santificação e, portanto, com o desenvolvimento de virtudes, com o desenvolvimento do caráter. Ela se baseia em um só imperativo categórico, que é o amor a Deus acima de todas as coisas, e todos os outros imperativos são derivados disso. E leva em consideração também as consequências, o fim último, que é o objetivo de passarmos a eternidade com Deus no paraíso. E o problema do cristão legalista, que é aqueles contra os quais Paulo escreve aqui, o problema do cristão legalista em relação à ética, à moral, é que ele enfatiza tão somente esse aspecto deontológico, o dever. Faça isso, não faça aquilo. Ande em conformidade externa com a lei, não importando aquilo que está no seu coração, desde que você tenha uma conformidade com um conjunto de regras, tá ok. Isso, evidentemente, tem a sua importância. A lei de Deus, ela é boa. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir esse discurso de Paulo, muito duro, contra o abuso da lei, como se Paulo estivesse condenando a própria lei em si. Porque quem nos deu a lei? Foi Deus. Se foi Deus que nos deu, então, evidentemente, a lei de Deus, ela é boa, ela é santa, ela é perfeita e ela é útil. O problema é quando você dá à lei que Deus nos deu um propósito que Deus não pretendia. Deus nunca pretendeu nos dar a lei como um caminho para a salvação. Mas a lei é útil para nos instruir, para revelar a sua vontade, para apontar a necessidade também de um Salvador. A essência daquela boa obra que sobe como incenso agradável a Deus só pode ser feita por meio de um coração regenerado por uma ação do Espírito Santo. Ou seja, por meio do fruto do Espírito. Portanto, a ética cristã é, antes de tudo, um exercício na piedade, a fim não de fazermos, mas de nos tornarmos. E é justamente esse o ponto de Paulo aqui nesse contexto. É uma dúvida que ele também enfrentou quando escreveu a sua epístola aos Romanos. Bom, tranquilo, Paulo. Então, o caminho não é a lei. Então quer dizer que posso mandar a lei às favas e viver conforme eu quiser. Posso viver em pecado e nada disso importa? Não, não, não. É claro que não. É claro que não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que, se vocês viverem no Espírito, vocês não precisarão de leis. Porque a lei, ela não é feita para o justo. A lei é feita para o mal. A lei é feita para reprimir o mal. Se você tem um coração regenerado por Deus, naturalmente você passa a amar aquilo que é a vontade de Deus. Você não precisaria de lei. Agora, primeiro ponto, nos versículos 16 e 17, fala o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne.
Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Em primeiro lugar, a carne, ela deseja o que é contrário ao espírito. E aqui, Paulo nos diz qual é a origem da nossa dificuldade em seguir a vontade de Deus, em naturalmente agradar a Deus e seguir a sua vontade. É a carne, ou seja, é a nossa natureza pervertida, caída e depravada que nós herdamos de Adão. Então as nossas inclinações naturais não agradam a Deus. Em razão disso, a vida que agrada a Deus, que honra a Deus, não é uma vida que busca dar vazão ao desejo do seu coração, mas é uma vida que antes reconhece que o desejo do teu coração, o desejo natural, milita contra o Espírito, milita contra Deus. E, portanto, em primeiro lugar, a gente precisa negar a nossa condição natural, negar o nosso coração e a nossa natureza depravada, o que diverge grandemente da ideologia vigente no nosso mundo hoje, que enfatiza a autonomia humana, a liberdade de expressão do desejo humano, que coloca o ser humano como um indivíduo autônomo, contra o qual nenhuma regra, nenhuma lei pode se colocar. Evidentemente, isso não é cristianismo. No segundo ponto, Paulo nos diz que nós devemos viver pelo Espírito. Mas o que significa viver pelo Espírito? Essa é uma das expressões que a gente muitas vezes repete nas igrejas, mas sem uma compreensão do que realmente significa isso. O que quer dizer andar no Espírito? Viver no Espírito. Essa é uma expressão de origem hebraica que significa basicamente estar em harmonia com, conduzir a sua vida de acordo com. O que Paulo está dizendo é que a nossa vida não pode ser conduzida de acordo com a nossa natureza, ela precisa ser conduzida de acordo com o Espírito, a vontade de Deus. O homem regenerado, ele não é liberto, em definitivo, dessa mácula do pecado original que habita em nós. Ele deixa, pela regeneração que a graça de Deus promove em nós, ele deixa tão somente de ser escravo do pecado. Ele adquire o fortalecimento daquele nosso livre-arbítrio que nós havíamos perdido em virtude do pecado de Adão. Diz a nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 9, que quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, Ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado. E somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda a liberdade aquilo que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Ou seja, quando o indivíduo ele é regenerado e se converte, ele adquire um fortalecimento, ainda que precário, do seu livre-arbítrio, da sua vontade. De modo que nós agora temos uma condição de controlar essa natureza perversa, essa natureza caída que nós herdamos de Adão. Pense no exemplo de um cão selvagem, um cão não domesticado. Se você coloca um cão de rua na sua casa, vai acontecer um caos, vai destruir a sua casa, porque é isso que um animal selvagem faz, ele precisa ser domesticado. E assim é a alma do homem escravo do pecado. Ela não se encontra domesticada, ela se encontra num estado de selvageria, num estado de completa desordem. Quando nós nos convertemos,
aquele animal selvagem que habita dentro de nós, ele inicia um processo de domesticação. Não deixa de ser animal, mas é como se ele tem uma guia que tenta, na medida do possível, controlá-lo de modo a colocar ordem na casa interior. Você, no uso da sua inteligência, passa a controlá-lo e ordená-lo para que aquela energia selvagem passe a estar sob o seu controle. A gente adquire, assim, o que a gente pode chamar de um desejo de segunda ordem. O que é um desejo de segunda ordem? É um desejo acerca dos nossos desejos. Todo mundo aqui já, por exemplo, viveu aquele conflito entre o bem da saúde e o prazer imediato da comida. Quem aqui nunca fez uma dieta ou coisa do tipo? Por um lado, você tem aquele desejo mais imediato, mais selvagem, que quer se entregar àquela pizza com Coca-Cola, sorvete, chocolate, se esbaldar. Mas você percebe que tem algo na tua cabeça, algo superior, que fala, não, isso não é certo. Se eu fizer isso, vou ter problema de saúde, vou ter diabetes, vou ficar com a estética prejudicada. Então todo mundo já viveu essa experiência, e essa relação da nossa carne militando contra o espírito, a nossa carne querendo fazer algo que é prazeroso, o bem da comida é prazeroso, o bem do sexo é prazeroso, só que aquela natureza pervertida nossa quer gozar do prazer de modo desordenado. E a fé cristã não é uma fé que nega a bondade dos prazeres, é uma fé que propõe o ordenamento dos prazeres. Não nega o prazer do sexo ou da comida, mas propõe ordem nisso. E é isso que esse processo de conversão inicia na nossa vida. Então, isso que é andar no Espírito, é andar de acordo com, é não mais se entregar àquele desejo de se jogar na sua vontade imediata, mais carnal, mas agora você tem esse desejo, que é o Espírito Santo na sua consciência, que, como que um condutor de uma carroça, ele tenta controlar aquele animal selvagem que quer se entregar ao pecado. E o que a nossa fé propõe é um reordenamento dos nossos prazeres, dos nossos amores. Então, agora vamos falar finalmente de longanimidade, de paciência. Primeiro a gente precisa definir o que é isso, o que é paciência, o que é longanimidade. Do que nós falamos quando nós falamos em paciência? Paciência é, antes de tudo, uma qualidade de Deus, é uma virtude de Deus. Ao longo de toda a Escritura, do Antigo e do Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus é um Deus paciente. Paulo, em 1 Timóteo, vai se dizer objeto da paciência de Deus. Mas no que consiste a paciência, a longanimidade de Deus? A paciência de Deus consiste em reter a punição e a execução da sua ira. Paciência é, então, a capacidade de padecer, a capacidade de suportar, a capacidade de resistir, visando um bem maior. Pensa na via crucis de nosso Senhor Jesus Cristo. Humilhado, ultrajado, escarnecido, tendo o seu corpo flagelado, crucificado por um bando de zombadores irreverentes, tendo total poder de, num estalar de dedos, dizimá-los todos. Imagina. Mas ele tinha um objetivo maior. Ele sabia qual era o seu propósito. E por causa disso, ele precisou exercer paciência em nome de um bem, em nome de um objetivo maior. Então é a capacidade de manter o ânimo, apesar das dores, sofrimentos e as provações que nós enfrentamos. Deus controla a sua ira e a execução do seu juízo, exercendo a sua paciência. Mas a paciência não é uma virtude exclusiva de Deus. É um dos atributos divinos
que a própria Escritura diz que nós devemos manifestar também. Paulo diz em Efésios que nós devemos suportar uns aos outros. Isso exige paciência. Paulo diz em Tessalonicense que a paciência precisa ser manifestada com todos os homens. Portanto, é uma virtude que é fruto do Espírito e que precisa marcar a vida do cristão. Agora, como que a gente pode fazer para alcançar paciência, para alcançar a longanimidade? A virtude, ela é uma disposição habitual da vontade para fazer um determinado bem. A pessoa que possui a virtude da paciência é aquela que, diante da adversidade, diante da provação, diante das intempéries e dos problemas, consegue manter o ânimo. Daí, longanimidade, ânimo longo. Apesar das provações e circunstâncias, pensa na via crucis de Jesus Cristo, sofrendo de todos os lados, mas suportando pacientemente. Por quê? Por causa de um objetivo maior, por causa de um bem maior. Mas, muitas vezes, a gente entende a virtude da paciência do avesso. A gente entende a virtude da paciência pelo seu contrário. Porque a gente entende a paciência como uma virtude próxima à virtude da fortaleza. Eu preciso ser forte para resistir, preciso ser forte para ter paciência e resistir às adversidades e intempéries que a vida lança sobre mim. Suponha que você tenha, sei lá, um filho que perturba, que testa, que prova a sua paciência, que não consegue estudar, não vai bem nos estudos, que não sabe se portar adequadamente. Você olha para aquela situação miserável e você pensa, eu preciso ter paciência. Eu preciso suportar esse mau jeito do meu filho. Você olha para o seu marido, para a sua esposa, seu amigo, o seu colega de igreja, de trabalho, seu patrão, subordinado, aquela pessoa que tem um mau hábito, e você olha para aquela pessoa, eu preciso ter paciência, eu preciso resistir. Mas é aqui que está o ponto central da paciência. A paciência não deveria ser um movimento da força, da resistência. E quando a gente está olhando para uma situação qualquer, um emprego nosso que está ruim, que você está sendo demasiadamente exigido, não te paga bem, mas que você precisa daquela situação, você precisa continuar ali por um tempo, seja porque você deu a sua palavra, porque você precisa daquele dinheiro, porque você se comprometeu a entregar um serviço ou um produto, porque a sua família precisa que continue ali, você vai precisar de paciência. Mas se você entender a paciência como uma necessidade de ser forte, cedo ou tarde, você não vai resistir. Cedo ou tarde você vai quebrar. Cedo ou tarde você vai explodir. Irmãos, prestem atenção nisso. Por quê? Por quê que Deus retém a sua ira e retarda pacientemente o seu juízo? Será que é porque ele é onipotente? Não. Deus retarda a sua ira, a execução do seu juízo, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Dessa maneira, assim como é em Deus, a paciência, a longanimidade, não deve ser entendida primariamente como um movimento do braço, da força, mas como um movimento do coração, como um movimento do amor. Se eu olho para o meu trabalho, para o meu relacionamento, para a minha fé, para o meu corpo, eu entendo que eu preciso esperar, preciso ter paciência para ter algum resultado. Eu posso fazer isso de dois modos, resistindo, ou eu posso fazer isso amando. A gente sempre deve apostar que o coração é o movimento correto da paciência. A paciência é uma virtude derivada do amor. Como fazer isso? Você olha para o teu filho, voltando àquele exemplo
cheio de dificuldade, que não consegue aprender, tem dificuldade. Você olha para o seu cônjuge, para a sua esposa, para quem quer que seja, para aquela pessoa que tem alguma dificuldade. Olha com os olhos dela. Tenta enxergar o mundo como ela enxerga. E quando você começa a amar a outra pessoa com a qual você precisa ter paciência, você adquire paciência plena, não com o seu braço, mas com o seu coração. Porque, irmãos, a força do nosso braço tem limite. Você pode botar 50, 100, 150 quilos no supino, mas se você botar uma plaquinha a mais ali, você vai falhar. Por mais forte que você seja, a tua força, ela tem limite. Mas a força do amor, ela é infinita. Porque o amor de Deus é infinito. E todo mundo que ama, pode ser crente ou incrédulo, ateu, islâmico, o que é que seja. Quem ama, só ama porque compartilha de alguma medida do amor de Deus. Porque a gente viu aqui, a obra da carne não inclui o amor. O homem natural não ama. Se alguém está amando, é porque pela sua graça, especial ou comum, Deus compartilha do seu amor com esse indivíduo. Então o coração, ele consegue comportar o peso do mundo inteiro. O nosso braço, não. Porque é o amor que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta. Então percebam que a gente precisa mudar a forma que a gente encara as nossas adversidades. A gente precisa de uma mudança de perspectiva. Não olhe para as adversidades como algo a se resistir. Porque quem sustenta esse tipo de movimento é o teu braço. E o teu braço tem limite. Uma hora ele não vai aguentar. Olhe para as adversidades, para as circunstâncias da sua vida. Eu não sei aquilo pelo que você passa ou já passou, mas é certo que todo mundo aqui já passou adversidade, já passou por circunstâncias que testavam a nossa paciência. Mas a gente precisa olhar para essas circunstâncias com amor. Porque sempre que você ama, você é sustentado num amor maior, no amor que é infinito, que é o amor divino. Agora, para fazer isso, você vai precisar também ressignificar as adversidades que lhe sobrevêm. Viktor Frankl, ele falava que o homem pode suportar tudo, menos a falta de sentido. E o que nos distingue dos animais é justamente a nossa inteligência. É pela inteligência que nós conseguimos perceber aquilo que está além da matéria. O animal, ele vê isso aqui e ele só entende uma construção material. Nós que somos seres humanos, a gente vê isso e a gente entende o propósito maior, o sentido dessa construção material. Pela inteligência, o ser humano consegue ver sentido por trás daquilo que é estritamente material. Então, a gente precisa ressignificar e olhar com outros olhos as adversidades e circunstâncias que acontecem na nossa vida. Sempre que você recebe as coisas ruins que lhe acontecem como sendo permitidas por Deus, porque a verdade é que nada acontece sem que Deus permita. Sempre que você recebe as circunstâncias como se permitidas por Deus, você tem a oportunidade divina de tirar proveito delas. Você tem a oportunidade divina de sair delas mais forte, mais resistente, mais santo, mais virtuoso, mais próximo a Deus, mais próximo do céu. É esse o sentido de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Evidentemente, não quer dizer que tudo que acontece com a gente é bom. Muita coisa ruim acontece, inclusive com crente. Mas você pode receber essas adversidades como crente, ou pode recebê-las como incrédulo. Se você receber
as circunstâncias como incrédulo, o peso das adversidades da vida certamente te sufocará, porque você será incapaz de ver um sentido maior. Recebendo-as como crente, as adversidades da vida cooperarão para o seu bem, e você sairá dali melhor, mais forte e mais próximo do Deus que é o nosso objetivo final. Portanto, as adversidades que Deus coloca na nossa vida precisam ser encaradas por nós como um treinamento. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. E para perseverar diante das aflições do mundo, a gente vai precisar exercer paciência. A paciência é, portanto, uma virtude sem a qual nós nos desviamos do caminho e perecemos. É, portanto, uma virtude sem a qual, é um fruto do Espírito sem o qual a gente não conseguirá chegar lá. Então, irmãos, se o teu marido, a tua esposa, namorado, namorada, se o teu trabalho, a tua igreja, as circunstâncias da tua vida testam a tua paciência, a tua longanimidade, saiba que tudo que lhe sobrevém é permitido por Deus. E que, portanto, essas coisas não podem ser recebidas como incrédulo. Se assim for, você não vai suportar. Receba essas coisas como um crente. Porque aí você vai entender que são oportunidades divinas de você exercer o fruto do Espírito, do qual dependerá o teu destino final, a tua salvação. Recapitulando, são 3 coisas fundamentais no que nós falamos aqui hoje. Em primeiro lugar, a raiz da nossa dificuldade é a nossa natureza carnal. Do homem natural não vem nada de bom. E por essa razão, a gente precisa negar a nós mesmos. Em segundo lugar, a gente precisa andar no Espírito. É estar em consonância, em harmonia, o Espírito. É controlar aquele cão selvagem que habita dentro de nós, aquele desejo sobre o desejo. A gente precisa andar no Espírito. E para que a gente possa manifestar verdadeira paciência como fruto do Espírito, a gente precisa ver a paciência como um ato, não do braço, mas do coração, como um ato de amor. Eu termino aqui citando Santo Agostinho, numa citação que é perfeitamente pertinente àquilo que nós tratamos aqui hoje. Ele diz: não está diante de ti, ó homem, se sofre ou se não sofre, mas se diante do sofrimento a tua alma se ergue ou se desmonta. Não está diante de ti, ó homem, se sofre ou se não sofre, mas se diante do sofrimento, da adversidade, a tua alma se ergue ou se desmonta. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra, por o Senhor ter me usado, e eu espero, Pai, que isso possa servir para que a nossa vida manifeste mais intensamente o fruto do Teu Espírito Santo, em especial o fruto, a virtude da paciência, da longanimidade, que certamente todos nós aqui precisamos, Senhor. Ajuda-nos a amar, ajuda-nos a partilhar do Teu amor, ajuda-nos a ver a vida com os olhos do coração, e assim entender que tudo que nos acontece é permitido por Ti, Senhor. Dá-nos essa força, dá-nos essa graça, sem a qual nada disso é possível. Oramos assim no nome de Jesus, Pai. Amém.